Vamos abrir, então, para as perguntas. Já tem o Florestan, depois o Mário. Ih, achei. Vamos por partes, então. Primeiro o Florestan, por favor. Como diria o Jack. Exato. Eu tenho uma experiência de TV comercial e de TV pública. Trabalhei um período grande em TV pública e um período maior na TV comercial. O Marcum, aqui, na fala dele, disse que foi demitido na época do Vladimir Herzog por conta de um documentário que eles colocaram no ar. Mas eu lembro que depois do regime militar, pelo menos 3 jornalistas foram demitidos da TV Cultura por governantes. E lembro que a TV Cultura é o melhor referencial que nós temos de TV pública. A nossa EBC surge meio que numa mutação de uma empresa estatal. Meio não, numa mutação mesmo de uma TV estatal para uma TV pública. Isso causou uma série de problemas, porque ela não nasce do zero, ela nasce de uma estrutura que já existia, que carrega dentro dela uma série de vícios e alguns caminhos mais ligados ao Estado do que ao público, né? No entanto, tem uma coisa que me orgulha muito. Nesse período todo, além da gente buscar o jornalismo público, nenhum jornalista foi demitido por nenhum governante, nem a pedido de ninguém governamental. Né? Trabalho dentro de e posso declarar isso, dentro da maior liberdade, como nunca trabalhei em nenhuma outra emissora. Mas a minha questão é a seguinte: o que isso vai custar para uma TV pública nascer de uma estatal, com todos os seus problemas e seus vícios, não só a EBC, mas mesmo as emissoras estaduais, que são educativas, mas na realidade estão na mão de governantes? Florestan, nós também trabalhamos juntos, e nós vimos juntos algumas das barreiras e das dificuldades que se apresentam na rotina de uma emissora que tenta migrar do estatal para uma categoria de emissora pública. Não é simples. Mas eu tenho a impressão, foi mencionado aqui, o Aquiles está dirigindo a elaboração de um novo manual. Eu tenho a impressão que os processos de planejamento, de definição de padrões de conduta, de procedimentos, normas éticas que envolvam o conjunto dos jornalistas e dos funcionários podem ir construindo cultura e construindo consciência. Note que o problema é também legal, mas hoje é muito menos um problema legal e muito mais um problema cultural. O modo de fazer é o que define o estilo de abordagem dos pontos de pauta, das histórias a serem apuradas. Então, é preciso trabalhar a formação dessa cultura e a rotina do modo de fazer. É isso que vai deixando para trás um hábito e vai criando outro hábito. O ponto mais difícil da cultura numa organização é aquilo que não se traduziu em palavras. São exatamente os hábitos. Essa palavra, aliás, não é casual, né? O hábito tem a ver com ethos, no grego. O lugar de morada, aquilo que sempre retorna ao que é, o ponto ao qual nós voltamos no final do dia, o fazer, as atividades cotidianas não refletidas. Essas coisas é que nós precisamos trabalhar para criar outra cultura. E eu acho que é só assim que você faz uma migração. Fora isso, não é tão complicado, porque o Brasil é um país que tem 4 séculos praticamente de escravidão e muda de cultura.
pegar o nível de preconceitos que existiam na política brasileira e que vão deixando de existir, mostram isso. Existem, por incrível que pareça, evoluções nos procedimentos, mas a gestão precisa enfrentar isso trabalhando a configuração desses procedimentos. E o que vocês estão fazendo? Trabalhar o manual, rever visão, missão, envolvendo as pessoas, funciona muito. E eu digo, posso dizer, por experiência própria. Então, eu acho que é por aí. Antes de passar a palavra para o conselheiro, eu gostaria que a gente limitasse nossas conversas até às 19 horas, tá? Porque que amanhã nós temos um dia... Afinal, daqui a pouco, em Brasília, 19 horas. Vou tentar ser bem rápido. A propósito, Butz, eu teria duas perguntas, mas ele já foi estendo para você, e uma questão específica que em Brasília, 19 horas, né, você colocou como o exemplo de, ou entendi mal, mas eu acho que foi isso, exemplo de comunicação pública seria a Voz do Brasil, não? Correto? Agora, como se explica que há uma sintonia, não há uma sintonia entre o público, né, que assim são milhões de brasileiros, e certos grupos parlamentares e deputados nesse momento que estão querendo flexibilizar o horário da Voz do Brasil, um programa de 72 anos, acompanhado por milhões de brasileiros, só tem acesso à informação. Então, nesse caso, você se somaria à mobilização da sociedade, de certos setores da sociedade brasileira que querem manter o horário 19 em Brasília, 19 horas. Né? E segundo, seria para o Vivarta, mas ele não tá aqui. Ele colocou aí que o pessoal que está saindo das universidades não está preparado. Colocou mais ou menos esses termos. Então, não seria o caso de agora se tentar, através de uma reformulação nas universidades, nos cursos de comunicação, uma cadeira de mídia pública, para preparar esses jovens que têm aspirações de serem âncoras da TV Globo, coisa parecida, para conhecerem um pouco mais o Brasil e se acostumarem à mídia pública. Bom, primeira coisa, eu quero agradecer muito a sua pergunta. Muito mesmo. Quando eu digo que a Voz do Brasil pode ser um exemplo de comunicação pública, eu estou me referindo ao seguinte fato. Para muita gente, comunicação pública é sinônimo de Voz do Brasil. Mas eu acho que não há nada no estabelecimento obrigatório da veiculação do programa Voz do Brasil que sirva de parâmetro para a comunicação pública. Acho que é um contra-exemplo nesse sentido. Ela é um exemplo porque, para muita gente, ela aparece como uma amostra, como uma peça de comunicação pública. Mas se você me perguntar, eu te diria, uma das características mais importantes da comunicação pública é que ela não seja compulsória. A comunicação pública baseada em diálogo precisa jogar com a possibilidade de escolha do cidadão. E eu, pessoalmente, sou franca e abertamente contra a obrigatoriedade de veiculação do programa da Voz do Brasil. Tudo bem, pode ter 72 anos. Eu acho que o programa pode continuar. Eu acredito que ele pode, inclusive, melhorar. Na minha gestão, nós ganhamos prêmios de jornalismo com algumas reportagens da Voz do Brasil. Eram veiculadas, nós tivemos casos assim, fora do horário, espontaneamente por algumas emissoras, mas o Estado dispõe cada vez mais dos seus canais. Não há justificativa, essa discussão é longa, no meu modo de entender, para que as emissoras, sejam elas públicas ou privadas, sejam obrigadas por lei a transmitir 1 hora de informativo todos os dias. Acho que isso depõe contra, principalmente, a imagem da comunicação pública e a imagem dos poderes representados. É evidente que o programa pode ser melhor, é evidente que o programa pode continuar por mais 70 anos,
mas conquistando ouvintes e não impondo a sua audiência. Eu acho que esse é o erro mais grave da Voz do Brasil e prejudica a causa da comunicação pública, no meu modo de ver. Eu sei que a discussão é longa. Nós tivemos, quando o Aldo Rebelo era presidente da Câmara dos Deputados, nós organizamos um seminário para debater esse assunto. A flexibilização era um palavrão, ninguém concordava com isso. Mas eu acho que enfim, eu preciso deixar clara a minha visão é essa. O conselheiro Mário, se ele me prometer que ele vai falar só 30 segundos, eu deixo ele fazer a réplica. Vai me prometer? Não. Só lembrar o seguinte, que são, além de serem 72 anos, milhões de brasileiros só têm acesso a informação através da Voz do Brasil. Isso é um. E segundo, se você flexibilizar o horário, é a opinião de um conselheiro, se flexibilizar o horário, você, na prática, estará dando um tchau bambino para a Voz do Brasil. Quem é que vai fiscalizar que a Voz do Brasil vai ao ar? É outra discussão. Conselheiro Paulo Terengovski. A minha questão ao colega jornalista Antônio Búcio, eu como conselheiro Paulo Ramos Terengovski, da TV Curador, Conselho Curador da TV Brasil e ABC, acho que essa questão do público e do estatal precisa ser muito mais bem esclarecida e, principalmente, no manual de jornalismo fica muito clara, porque eu creio que na cabeça da população, é a pergunta que eu coloco, isso não está absolutamente claro. O próprio exemplo da Voz do Brasil é um desses. Uma coisa é o governo, passa, hoje temos uma presidenta, amanhã teremos outro. Outra coisa é o Estado, que tem interesses nacionais permanentes. Outra coisa é a nação, e daí o glorioso nome Rádio Nacional, que eu acho de todos o melhor. Mas a pergunta que eu coloco é a seguinte: por exemplo, o Estado é laico, mas o público é religioso. E eu pergunto, uma TV estatal poderia fazer a transmissão de programas religiosos, por exemplo? É uma pergunta. Olha, sua pergunta é muito oportuna, porque me permite mais um esclarecimento. Essas tentativas de delimitação um pouco mais precisa dos conceitos de público, estatal, comercial, governamental, legislativo, etc., são indicações. Não se pode trabalhar com isso como se fosse a resposta. O que está aqui são contribuições para serem desenvolvidas, e cada instituição pode ter o seu referencial próprio. E você tem toda a razão. A população, o ouvinte comum, conforme varia a região, inclusive, ele tem percepções diferentes. E percepções diferentes mesmo da realidade do Estado, percepções diferentes do que é a coisa pública. Muitas vezes nós temos articulações políticas no Brasil de raízes profundas que enxergam a coisa pública como uma espécie de butim, ou como algo passível da prática extrativista. Você vai lá, pega o seu e reparte entre os seus. A política passa a ser uma articulação, em algumas raízes ancestrais de oligarquias brasileiras, passa a ser a articulação de apropriação coletiva da coisa pública, em muitos sentidos. O patrimonialismo é muito profundo no Brasil. Então, como num país assim, nós teríamos clareza coletiva, compartilhada, indiscutível, do que é uma emissora pública, do que é uma emissora estatal, do que é uma emissora governamental, do que é uma emissora comercial, do que é uma emissora comunitária. Nós não diferenciamos sequer uma emissora comunitária de uma emissora simplesmente ilegal. Então, isso precisa ainda de muita discussão. Portanto, não há a menor pretensão no que a gente está apresentando aqui, de ser a palavra final, por favor. Sobre a religião,